Olá pessoal, tema 10, unidade 3, sem regras, sem jogo. A gente vai falar hoje de não vale trapacear. A gente conhece, né, Isadora, alguns times de futebol que não conhecem bem essa regra, né? Tem time que vai da Série C para Série A, tem time que é rebaixado, mas aí muda a regra na última rodada, né, flamenguista? Que aí muda em 95, mudou a regra, do nada, mudou, acabou. Ah, não, peraí. Também, 2013, eu acho. Teve, né, que o cara foi, não, peraí, não, tira ponto não. Tem, a gente conhece, a gente sabe qual é, escalou, o cara entrou assim do nada, entrou só pra poder, estranho, né, essas paradas são estranhas, acontecem, né, já vi dirigente tricolor também estourando champanhe, né, já vi, toda essa cena eu já vi, tudo isso eu já vi várias e várias vezes, né, então não vale trapacear, né, em tese. Então assim, a ideia é que o esporte, ele prioriza a idoneidade, ou seja, as pessoas, elas em condição de igualdade, elas em condição de buscar as questões da mesma forma, né? Tem um gol do Vasco que eu acho sensacional, que tem um juiz de linha. A bola entra uns 2 metros, o cara tá olhando e ele fala que não foi gol. Eu acho lindo. Eu acho lindo esse gol. É isso. Mas não vou falar aqui, que o pessoal rouba, não vou falar, não, pelo amor de Deus. O máximo respeito ao Fluminense, que jogou a Série C e foi campeão da Série C. Então, assim, com todo o respeito máximo ao Fluminense, é o único time carioca que tem esse título, né, Isadora? Outro time tem? Não, só o Fluminense é campeão brasileiro da Série C. Eu tenho um respeito máximo pelo Fluminense. Mas não fala muito não, daqui a pouco eu vou falar que é mundial. Ah, é verdade, a gente não pode... Então, vamos lá. Vamos perceber como a desonestidade tira o sentido do jogo, né? E perceber também, compreender como é possível atuar dentro do limite das regras sem infringi-las. Essa é uma questão, é um debate que eu vou trazer para vocês até envolvendo Fórmula 1. Quem é mais antigo vai lembrar. Primeiro, olha a imagem aí, ó. É um quadro antigo, mas que já fala aí do quê? Da trapaça. Ali o carinha escondendo na fita, no cinto, a moça, né? Escondendo na cinta cartas, né? Olha aí, ela nem esconde na manga, não esconde, ela esconde aqui para poder puxar e depois mostrar, reduzindo as chances de vitória dos outros. Então vamos lá. Com base em elementos da imagem, de modo geral, quais impressões você tem sobre a pintura observada? O que a gente pode olhar aí nessa pintura? Ó, você tem 4 mulheres, né? Deixa eu ver aqui, não, só 3 estão jogando. 3 mulheres jogando. Uma delas está trapaceando. Aí tem aquela ali, ó. Essa aqui, olhando pra cá, ela tá meio assim, meio desconfiada, olhando assim, falando, pô, eu acho que tu tá trapaceando. Aí a outra tá assim, ó. Não, quem tá trapaceando é ela. Percebeu? Aí você tem essa ideia. Então, na sua imagem, quem está trapaceando, na sua opinião, quem está trapaceando, eu acho que aqui não é nem muito uma questão de opinião. Não é nem muito uma questão de opinião. Aqui, a trapaceira é essa mulher aqui da esquerda, né? Opa, passei sem querer. Desculpa, gente, me desconcentrei. Aqui, essa aqui é a trapaceira, que ela tá escondendo as cartas ali. E de que maneira o artista usou o olhar de cada personagem para transmitir. Você vê que o olhar dela aqui tá desconfiado e essa aqui, ó, tá apontando para essa outra aqui, né? Para poder tirar a desconfiança dela. Então, se eu olhar aqui, ó, as 2 mulheres ao centro, né, que elas são ali no centro, elas trocam os olhares, o que pode ser interpretado como desconfiança do trapaceiro ou indício de que está tramando algo por conta própria. A personagem olha por cima do ombro e parece estar tentando ver a carta presa ao cinto. É interessante observar, né, que o trapaceiro está em uma posição que o deixa hoje parcialmente na sombra. Então olha só como é que a trapaça, ela oculta a questão da honestidade, então ela tira a luz. A trapaça é justamente esse lado sombrio, esse lado negro, esse lado ruim que não deve ser valorizado, que não deve ser entendido. A trapaça em si, ela é muito negativa. Eu tô falando de trapaça. Tô falando aqui do que alguns times cariocas sabem fazer. A gente começou até discutindo isso. Viu? Do outro lado da mesa, a outra personagem se mostra atenta às suas próprias cartas.
as suas próprias cartas. Talvez ali é o que está acontecendo com os demais competidores. E aí, por fim, as cores da imagem representam ali, ressaltar que o artista criou principalmente rostos e tal, a oposição entre a imagem clara e o escuro. Então aí a gente vai falar sobre a trapaça, né, flamenguista? Ou não, desculpa, sem querer. A trapaça ocorre quando alguém quebra as regras para obter uma vantagem indevida em uma disputa que deveria ser justa. Vantagens sobre os adversários são comuns em muitos jogos e muitas vezes fazem parte das regras, como ganhar um ponto ou sofrer uma punição. No entanto, o trapaceiro foge às regras do jogo ou cria próprias regras sem compartilhar com os outros jogadores. Ele manipula o modo de controlar o resultado. Mesmo não sendo vencedor, geralmente ele é beneficiado. O que acontece? Você infringir a regra às vezes é do jogo. Dou um exemplo. O time tá, sei lá, um contra-ataque rápido e aí o time só tem um marcador atrás. O cara vai lá e faz a falta para não tomar o gol. Ou então aconteceu até na Copa do Mundo, o Luiz Soares foi lá e deu um saque de vôlei na bola. Foi pênalti, beleza que foi pênalti. Só que esse pênalti, ele acabou depois sendo defendido pelo goleiro uruguaio e o Uruguai pôde ir à semifinal da Copa do Mundo. Então assim, essa trapaça ela faz parte das regras do jogo. Não é que faça parte, a infração à regra, ela tem uma punição prevista. Isso é o mesmo para todo mundo, que torna o jogo justo. A questão da trapaça é quando você vai além da infração da regra e você oculta do outro aquela realidade. Quando você muda as regras, quando você cria uma regra que vale só para você, né? Acontece que, em nome da competitividade, todos os jogadores devem ter condições justas de disputa. Isso significa que todas as cartas devem permanecer no campo de visão dos jogadores. Os times devem no campo de jogadores. Os times devem iniciar a partida com o mesmo número de membros. Os corredores e nadadores devem partir do mesmo ponto simultaneamente e percorrer a mesma distância. Lutadores em esportes de combate devem pertencer à mesma categoria de peso. Os equipamentos utilizados pelos atletas devem seguir características semelhantes ou padronizadas. Por mais que possam existir variações de design no material, a isonomia é o conceito básico. O trapaceiro, de certa maneira, joga sozinho. Então, se você colocar o desequilíbrio das forças, Pronto. Aqui, gente. Essa cena que tá sendo vista aqui. O Mário veio nos visitar. Desceu até pelo cano ali. O cano bem largo. Aquele meio trabalhado, né? Pois é, tá meio... A Mari que engoliu a princesa. Eu adoro cruel. Espero que não saia no áudio isso que ela falou aqui. Cruel com o William. Coitado. Olha só. Então, a isonomia é o conceito básico. O trapaceiro, de certa forma, ele joga sozinho. Aí vem aquela frase, né, que me incomoda muito. O de virado é mais gostoso, todo mundo fala, mas virou roubado é mais gostoso, né? Roubado é mais gostoso? Não, óbvio que não. Porque quando você tem um princípio que fere a isonomia do esporte, você tira a possibilidade de competição. Cara, e para ir além, indo além, a gente discute até um outro ponto aqui. Mesmo dentro das regras, há caminhos que não são éticos. Então, lá em 2010, eu sei que faz muito tempo, mas a seleção brasileira de voleibol, ela perdeu de propósito para a Bulgária. Tu lembra disso? Eles entraram em quadra para perder o jogo. Porque se eles perdessem o jogo, eles ficariam em segundo, a Bulgária ficaria em primeiro e eles pegariam uma chave mais fácil. Cara, que doideira. Eles fizeram isso. E aí esse jogo ficou conhecido como o jogo da vergonha. No jogo da vergonha, Brasil cai diante da Bulgária e pega o caminho mais fácil. Sob vaias e protestos da torcida, Brasil joga com regulamento e não oferece resistência aos búlgaros. E aí é a ideia. Algum tempo depois, os próprios derrotados, né, pela seleção, os derrotados nesse jogo, eles falaram. E eles deram o ponto de vista dele. Eles falaram assim. Quando chegamos no estádio, 2 dos principais jogadores da Bulgária estavam na tribuna. Nem trocaram de roupa. Ninguém tinha interesse ali. Não tinha sentido arriscar. Foi realmente um regulamento manipulado para favorecer a Itália, dona da casa. Ganhamos de todos que tínhamos que ganhar, quando era necessário ganhar.
Relembra Bernardinho. A gente não podia arriscar nada, tinha só um levantador naquele momento. Não tinha outro levantador. Eu precisava me cuidar. Naquela semana, eu acordei estranho, gripado, resfriado. O que a gente iria fazer? A verdade é que nenhuma das equipes foi para o jogo aquele dia. Foi um dia estranho, um dia ruim. Você está acostumado a entrar e jogando porque vale alguma coisa, um título, uma vitória, uma classificação. Mas aquela partida não valia absolutamente nada. Na verdade, a vitória podia até atrapalhar. É um sentimento ruim, mas faz parte do esporte. Acontece isso, sem dúvida aquele dia foi estranho. Então assim, na verdade eu sou bem... Mas é porque eu odeio trapaça, assim. Eu acho que a trapaça é algo ruim para o esporte. E quando você tem esse tipo de atitude, eu acho uma propaganda negativa para o esporte também. Então, assim, longe de mim, eu não sou atleta, não joguei vôlei, não fui campeão mundial, não tem nada, nenhuma relação disso. Mas eu posso dar minha opinião como ser humano que eu sou. E na minha concepção, me parece equivocado a ideia ou a postura de você aceitar uma derrota para pegar um caminho que você, por adversários que você considera mais fácil. Me parece um desrespeito com o próprio público. Por isso que a gente entra agora, então, no conceito de fair play e de honestidade. Então, assim, vamos lá. Para além da trapaça, quem compete tem um sentimento envolvido ali de solidariedade, de união na própria competição. Para além da trapaça, a gente tem que entender que o que se é apresentado, o que se é mostrado, é um conceito de ética. É aquilo que eu posso apresentar como posicionamento, como postura de fato ética, de fato legal, de fato justa, né? Quando a gente fala no conceito de justiça, a gente está falando nesse sentido. Então aí tem um vídeo que mostra justamente isso. Ó. De acordo com o vídeo, o ideal olímpico concebido por Pierre de Coubertin contempla os conceitos de honra, honestidade, lealdade e respeito. E tem o objetivo de incentivar o jogo de maneira justa, obedecendo às normas da competição. Uma das regras implícitas de todas as disputas esportivas é que a vitória deve pertencer ao melhor competidor. Portanto, os atletas devem se dedicar para alcançar o próximo objetivo, vencer a disputa, alinhados com o tema olímpico, mais rápido, mais alto, mais forte. Então a ideia é essa, a ideia é uma ideia da valorização do respeito, da valorização da disputa, da valorização daquilo que você vai observar. Ao optar por perder intencionalmente, o time brasileiro estaria infringindo um limite, estava agindo sob o limite do fair play, desafiando os conceitos de honra e honestidade. Popularmente, essa prática é vista como jogo combinado, né, ou WO. As competições profissionais não consideram essa possibilidade, partindo do pressuposto de que os atletas chegaram bem preparados e com a intenção de competir honestamente. Entretanto, se a competição foi organizada de tal maneira que favorecesse uma seleção, onde na verdade estava a falta de honra? Então aqui, a última pergunta, na verdade, eu acho que é meio estranha, né? Porque a ideia era favorecer a Itália, mas de que forma? Também não fica esclarecido. Desculpa, gente. Também não fica esclarecido. Estava com um incômodo no olho. Não fica esclarecido qual é a forma como a Itália seria beneficiada. Isso não é explicado claramente. Então, a gente fica nessa dúvida. Me parece que, em função do benefício da Itália, a seleção brasileira por cá, ela não deveria ter agido se assemelhando ou agindo da mesma forma que a confederação agiu para organizar o campeonato para a Itália. É bem difícil, né? Então vamos lá. Na seção ensaio crítico, há um texto que eu acho muito interessante, que é de uma jogadora. Não uma jogadora, ela é profissional de comunicação social, né? E ela revela que ela tem treino vôlei, jogou vôlei muito. E ela conta um jogo que foi muito marcante para ela, né? E é justamente o que mais chama a atenção do jogo é que o time oposto, que é o Marista, ele tava com o ego lá em cima, sabe? Entrou com um salto alto, olhava para elas como se fosse ganhar a qualquer momento. E a grande graça, a grande sacada é que elas conseguem vencer. Então, assim, isso é o que é legal, né? Que ela fala, levantando para o meio,
e bomba para a nossa quadra, aquele momento parecia estar em câmera lenta. Nosso time todo acompanhou a bola com os olhos e viu passar por todos nós e cair no chão. Só que para fora, o ponto foi nosso. Ganhamos o jogo, parecia que finalmente tínhamos vencido o campeonato. Comemoramos como nunca. Foi demais, foi o jogo que mostra que não há vencedor certo, que o favorito pode perder. Beleza? Aí a gente encerra criando uma ideia de um jogo. Olha só que seria legal. A gente criar um jogo sem regras. E aí como é que se definiria? Então você já jogou um jogo sem regras? Seria possível organizar dessa maneira? Sob orientação do professor, você e os colegas vão participar de uma atividade, desafio, 10 regras. Para isso vocês devem se organizar em grupos de até 5 integrantes. Cada grupo irá organizar um jogo definido por um jogador coringa. Atenção, esse jogador pode modificar as regras a qualquer momento. Que nem a CBF, quando o Flamengo foi rebaixado em 95. Esse jogador ele pode mudar as regras assim, pá, mudou a regra. Do nada. Ao final da atividade, avalie bem sua atuação. Você acha que saiu bem adaptando-se a diferentes regras? Houve um momento mais difícil ou mais fácil? Compartilhe suas impressões com uma turma. Então a ideia é que você crie um jogo e que esse jogo possa mudar as regras de uma hora para outra. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. A próxima aula, aula 10, a gente vai encerrar a nossa unidade 3. Um grande abraço a todos vocês. Aula 10 não, aula 11. Tchau, tchau. Valeu.